Por isso, essa presidência encaminhará imediatamente o pedido de prisão e as representações criminais cabíveis contra a testemunha. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI, diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, senhor advogado, agora só nos autos. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicada à autoridade judicial para as devidas providências. Essa CPMI, e aqui eu vim pautando ponto por ponto, não será instrumento de blindagem de ninguém. Essa CPMI vai até o final, doa a quem doer. Quem rouba do aposentado, rouba do Brasil. E aqui, meus amigos, quem mente vai pagar o preço. Polícia Legislativa que se cumpra as decisões dessa casa. Não, Excelência, o senhor não pode mais se manifestar, só nos autos agora. Enfatizar aqui, porque a fala do advogado ela vai de encontro não a mim, mas vai de encontro ao trabalho de Vossa Excelência e de todos os parlamentares que aqui estão. Ele é literal ao avaliar quando um deputado que não é advogado, quando um senador que não é advogado fala e comete talvez um erro técnico jurídico, uma tecnicidade. Isso não é correto, isso não é ético, não é de boa fé. O que nós testemunhamos aqui foi o seu cliente ter dezenas de chances que Vossa Excelência, senhor presidente, está dando, que a CPMI está dando, dele reconhecer os erros, dele reconhecer que ele mentiu e ele se retratar. Vários parlamentares aqui perguntaram, ele repetiu, ele insistiu conscientemente na mentira. Não o suficiente. Na minha fala, eu repeti os questionamentos, ele mentiu de forma ainda mais desproporcional. Não o suficiente, o relator, deputado Alfredo, fez novamente, pela 10ª vez, os questionamentos e ele insistiu de forma convicta na mentira. Então aqui a gente não está falando de um mero engano. Se o seu cliente permanecesse calado, que é um direito que lhe assiste, está na Constituição, mas ele decidiu falar, espontaneamente decidiu falar, talvez foi um erro do advogado de não orientar que ele permanecesse calado. Eu estou aqui com a decisão do ministro Fux. O Rubens não está aqui fazendo favor. Ele não está aqui espontaneamente. Ele não está aqui porque ele, decidi ir porque eu sou bonzinho. Não é. Ele está aqui porque essa CPMI convocou ele na condição de testemunha e o ministro Fux, mesmo após ele ter impetrado o habeas corpus, porque o Fux não se manifestou de ofício, ele foi provocado. Foi provocado porque o Rubens tentou fugir dessa CPMI. E ao tentar fugir, impetrando o habeas corpus, o que o Fux fez? Decidiu, diferente de outros ministros do Supremo, garantindo que essa CPMI pudesse lhe ouvir. Para encerrar, Excelência. Destaco, senhor presidente, para encerrar. Pois não. O final da decisão do ministro Fux, no habeas corpus, em resposta ao habeas corpus, disse: não seja preso em razão de permanecer em silêncio nos casos de autoincriminação. Ele falou porque quis. Ninguém obrigou ele de falar. Todos nós... Para encerrar, Excelência, por favor. Decisão do Supremo. E aqui eu repito para terminar, senhor presidente. Para encerrar. Para encerrar. Não assinou o termo de compromisso. Quando foi questionado pela ACA, qual a relação dele? Ele mentiu uma vez, eu perguntei, ele insistiu Excelência, na segunda para vez, encerrar, por favor, vice-presidente. Novamente, ele mentiu pela terceira vez. Eu cedi a palavra a Vossa Excelência por 2 minutos, por uma gentileza. Por favor, senhor presidente. Por 30 segundos, eu concluo agora. Foi perguntado pela procuração, ele mentiu mais de 3 vezes. Ou seja, foram dezenas de mentiras. E é por essa razão que nós aqui, pelo respeito às pessoas que foram roubadas, pelo respeito à credibilidade e seriedade dessa CPMI, porque quando a gente anda pelos corredores dessa Para encerrar, Excelência, por favor. Quando a gente anda... Estou terminando, senhor presidente. Por gentileza, termine. Então, meu encerramento é que Vossa Excelência cumpra o seu papel enquanto presidente e possa determinar a prisão pelo falso testemunho, porque ele mentiu. E eu não estou aqui uma hora dessa aqui. Tem outras coisas para fazer, eu não estou aqui brincando.
Eu estou aqui para que essas pessoas que roubaram, seja como partícipe, seja auxiliando, seja como for, mas roubaram o povo brasileiro, possa ser preso. Não posso aceitar. É inacreditável um sujeito desse que roubou, colaborou, fez o que fez, sair daqui mentindo na nossa cara. Eu não posso aceitar. Então, meu pedido é que Vossa Excelência decrete a prisão em flagrante. Vossa Excelência acaba me colocando numa situação muito difícil, porque eu tento, como respeito e gentileza, ceder a palavra, mas Vossa Excelência, infelizmente, acaba ultrapassando o limite. Outra coisa, ninguém está aqui para brincar de CPMI, nem Vossa Excelência, muito menos eu, o relator, ou qualquer um dos parlamentares que está aqui. Vossa fala, em alguns momentos, inclusive, até nos ofende. Então, por gentileza, o senhor, como todos os demais aqui, vamos seguir o regulamento e temos a mesma forma de agir e de representar. Por favor, o senhor Rubens Oliveira Costa veio aqui como testemunha, debaixo de um habeas corpus em que foi dado a ele o direito de se silenciar sobre os assuntos em que ele poderia se autoincriminar. Esse direito foi respeitado do começo ao fim desta CPMI. Em todos os momentos, ele foi instado a falar respeitosamente, teve todos os momentos com seu advogado respeitados e esta CPMI buscou a verdade a todo momento. Quero dar uma informação técnica aqui. É importante mencionar que a CPI segue o princípio da colegialidade, razão pela qual a imputação da condição de investigado ou testemunha a determinada pessoa decorre de uma decisão colegiada, jamais da posição isolada de um ou de mais membros. Não está aqui ninguém que queira uma condenação antecipada de quem quer que seja, porque nós estamos aqui para investigar, mas está aqui quem tem de zelar pela lei e pela Constituição. O que nós vimos hoje, o Brasil assistiu, é mais uma vez o silêncio de quem conhece, sabe como funcionou e não quis trazer informações quando foi perguntado sobre o maior esquema de roubo dos aposentados no Brasil. Nessa comissão, nós vemos aqui a todo momento o depoente tentando não dar informações corretas a este parlamento, esconder documentos, fugir das respostas e, muitas vezes, ocultar a verdade. Mas aqui, senhores, e quero deixar isso muito claro, não é terra sem lei. A nossa paciência, ela tem limites e a nossa determinação, não. Nós vamos até o fim com essa investigação. O crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal é gravíssimo. Quem mente diante dessa CPMI não afronta apenas os deputados e senadores, afronta a nossa lei, a Constituição e o povo brasileiro. Quando alguém esconde a verdade aqui dentro, é um desrespeito, especialmente, neste caso, aos aposentados na fila do remédio, a viúva que chora para pagar as contas, quem faltou dinheiro no final do mês, para tudo isso. E está muito claro pela documentação que nós temos nessa CPI que o esquema era totalmente conhecido, especialmente pela experiência profissional da testemunha que veio até esta CPMI. Por isso, essa presidência encaminhará imediatamente o pedido de prisão e as representações criminais cabíveis contra a testemunha. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI. Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, senhor advogado, agora só nos autos. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicado à autoridade judicial para as devidas providências. Essa CPMI, e aqui eu vim pautando ponto por ponto, não será instrumento de blindagem de ninguém. Essa CPMI vai até o final, doa a quem doer. Quem rouba do aposentado, rouba do Brasil. E aqui, meus amigos, quem mente vai pagar o preço. Polícia Legislativa que se cumpra as decisões dessa casa. Não, Excelência, o senhor não pode mais se manifestar, só nos autos agora.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião, convidando-os para a próxima a ser realizada 25/9, para a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes,